Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou o Luiz Otávio. Estamos começando mais um Enterrados Vivos podcast Terror até a Tampa do Caixão. Hoje vamos falar sobre a franquia Extermínio, que eu prefiro me referir pelo nome original, 28 Days, ou Weeks, ou Years Later, porque no dia 20 de junho será lançado o terceiro filme da franquia, conhecido aqui como Extermínio 3. Eu tô aqui com o rei dos TikToks de terror, meu amigo Jonas Arnone. Como estamos? E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar sobre essa franquia aí dos infectados, que trouxe os infectados rápidos aí pro cinema. Sem aquele negócio do George Romero de andar a 3 km por hora. E podemos dizer aí que revolucionou o terror de zumbi e trouxe de volta a moda, né? E lembrando vocês que esse episódio vai ter muitos spoilers sobre toda a franquia e não são zumbis no filme, né? Mas a gente vai falar que é filme de zumbi por conveniência, que fica bem difícil de diferenciar, então a gente meio que vai fazer isso porque vai ser mais conveniente pra gente. Jonas, vamos falando então do primeiro filme. Tu olhou pela primeira vez, né? O que que tu achou? Primeira vez que eu assisti os dois filmes da franquia para esse programa e eu gostei bastante do primeiro filme, achei bem legal, tem as minhas ressalvas também, como eu sempre tenho, né? Sou um cara de muitas ressalvas e eu gostei. Já o dois, assim, eu já não gostei tanto, mas também são filmes que vale a pena olhar, né? A régua do terror ela é um pouco mais baixa, eu acho, no geral, porque são muitos filmes lançados, né? Bastante filmes sem orçamento suficiente, orçamento de um pão e uma coxinha ali pra galera e para os figurantes. Mas eu acho que vale a pena olhar e estar por dentro. E estamos ansiosos aí pelo terceiro filme, depois de o quê? 15 anos? Ou mais? 18 anos? 2007 para 2025 são 18 anos, exatamente. Vamos ver o que eles têm de ideia 18 anos depois, né? Exato. Então, começando a falar mais sobre o primeiro filme, hoje a gente vai fazer ao contrário, tá, pessoal? A gente vai falar primeiro do primeiro filme, depois do segundo filme, e aproveitar o gancho do final do segundo filme para falar dos trailers do terceiro e nossas expectativas. E depois a gente vai estrear um quadro novo para vocês. Vamos ver o que vocês acham. Bom, falando do primeiro de novo, então, é um filme que beira a perfeição, na minha humilde opinião, sabe? Eu também acho que ele tem alguns problemas, assim, mas esse filme, ele tem uma importância muito subestimada no meio dos filmes de terror. Eu diria que do século XXI, talvez seja um dos filmes mais importantes e influentes de todo esse século. E por que que acontece isso? Porque ele popularizou o filme de zumbi rápido, né? Porque antes disso, eu não vou dizer que não existiam filmes com zumbis rápidos antes, mas eram pouquíssimos, assim, né? Tão poucos que eu não consigo nem citar um, mas eu pesquisei, eu sei que existia, mas nenhum desses chegou no patamar que esse filme chegou. O que que se tinha antes? Era quase sempre aqueles zumbis no modelo do George Romero, que o Jonas falou, que são lentos e são burros. E depois desse filme vieram vários, como Guerra Mundial Z, Madrugada dos Mortos, que foi acho que só 2 ou 3 anos depois, né? Que foi justamente um remake do filme do George Romero. Esse remake, embora tenha sido um remake do filme do George Romero, ele não utilizou os zumbis lentos do George Romero, ele utilizou os zumbis rápidos do Extermínio. Então, para vocês entenderem o quão esse filme foi influente. E até alguns videogames, como o Resident Evil 4, que foi lançado em 2005 e até hoje é considerado um dos maiores jogos da história. Ele também abriu as portas no circuito mundial pro terror britânico, que não era grande coisa antes dele. E depois dele também veio nomes como o The Descent, de 2005, o Eden Lake, de 2009, o Kill List, de 2011, que encorajou muitos diretores a investir nesses projetos mais arriscados e criativos, coisa que antes a gente não tinha muito, né? E, bom, filme de terror britânico não era, por incrível que pareça, não era algo nos anos 90. E depois do Extermínio passou a ser alguma coisa. Jonas, o que que tu acha disso? Eu concordo 100% com você, sim, e eu acho que esse filme também é uma das grandes influências, assim, de REC, né? REC que é um dos melhores filmes de terror aí da história pra mim, tipo, top 5 fácil, assim. Eu acho que ele é uma das grandes inspirações, assim, sabe? De fazer um filme de infectado. E eu acho que ele pega essa questão do infectado, assim, rápido e desesperado, assim, ele leva pra outro nível.
incrível, sabe? Hack é um filme pra mim que ele dá taquicardia. Eu acho que ele é uma das principais influências, assim, do Hack e trouxe de volta aí, né, essa possibilidade de zumbi não só como um zumbi mesmo, mas qualquer tipo de infecção, ajudou a ampliar também a mitologia do zumbi, de como ele pode ser visto e construído, né, pelos diretores. Embora Hack seja um filme assim mais num espaço fechado, né? Mas num ambiente meio claustrofóbico mesmo ali pra galera. E o 28 dias depois, né? Ele seja um filme assim bem mais aberto, tal, campos abertos, um espaço quase rural mesmo ali, né? De interior na maioria do tempo, assim. Eu acho que teve uma influência muito grande. Ajudou a construir e trazer ideias para um dos melhores filmes de terror da história, assim. Esse foi o filme que não foi a estreia, mas foi uma projeção mundial do Cillian Murphy, né? Que é um ator que hoje ganhou até um Oscar. Ganhou em 2024 porque ele fez o Oppenheimer, que foi um filme que abalou as estruturas por aí, né? Todo mundo falava desse filme. Foi um filme muito, muito bem recebido, inclusive pelas pessoas, né? E, claro, ele também fez Peaky Blinders, que é uma série que foi muito cultuada também. Só que é sempre legal de lembrar que foi justamente o filme de terror que projetou ele pro mundo, né? Ele foi escolhido pelo Danny Boyle, que era o diretor, né? Porque ele parecia justamente uma pessoa normal e identificável pro público. Também teve atores como o Brendan Gleeson, que ele era o olho torto do Harry Potter, e também a Naomi Harris, que participou do 007, Skyfall, mas eu acho que o destaque aí tava pro Cillian Murphy, que já tava mostrando muito bem, na minha opinião, naquele filme, o quão bem ele conseguia atuar, né? Eu adoro o fato de ter sido esse filme que tenha projetado ele. O que tu acha da atuação dele nesse filme, Jonas? Então, eu acho melhor do que a média, assim, pra Cillian Murphy. Não é um ator, assim, pra mim que seja, assim, um dos melhores, assim, sabe? Eu acho que ele tem sempre as mesmas expressões, aquela mesma cara de sempre, que é uma coisa que a galera começa a não curtir muito, né, em atores. E eu acho que pra mim a grande estrela desse filme mesmo é a Naomi Harris, assim, ela tem um desenvolvimento de personagem, assim, bem clichê, sabe? De sou fria e distante, mas vou aprendendo e me envolvendo com essas pessoas e começo a gostar delas, sabe? Eu acho que apesar de ser bem clichê, ela consegue sair bem e fica bem incrível, assim, pros espectadores que ela tá evoluindo, tá se envolvendo ali com essas pessoas. E ela também é uma personagem feminina bastante forte e tal, né? Ela tem voz bastante ativa ali nas participações, sabe as coisas que podem acontecer ali com eles, né? Acaba atuando um pouco como professora roteira ali também. Eu acho que ela tá bem melhor nesse filme, assim, do que o Cillian Murphy no geral, né? E acho que ela é grande estrela, assim, da produção pra mim. Tu falou dos personagens, eu queria citar que eu gosto muito da dinâmica entre os dois protagonistas. Pode ser até algo meio clichê, mas eu acho que o filme faz muito bem isso, de diferenciar duas pessoas, uma que recém acordou de um coma e não viu nada do que estava acontecendo e tá ainda tomando esse choque de dar de cara com esse mundo totalmente pós-apocalíptico, e outra pessoa que já viveu 28 dias dos horrores causados por esse vírus da raiva, né? E uma pessoa tá muito mais determinada a sobreviver a todo custo, né? Uma pessoa tá bem mais fria, que é o caso da Naomi, e outra ainda agindo com muita humanidade e ingenuidade, que é o caso do personagem do Cillian Murphy. E eu acho muito legal como eles vão passando essas características um pro outro durante o filme, sabe? Tanto que no final ele vira o Rambo, né? E ela já se torna a pessoa em perigo a ser salva. Então, eu gosto da dinâmica desse casal porque eles vão trocando experiências. Isso casa muito com os filmes do George Romero, né? Que já citou algumas vezes antes aqui, porque essa personagem ela era completamente fria, mas a partir desse contato com o personagem do Cillian Murphy e com o pai e com a filha, né, com o Brendan Gleeson e a filha dele no filme, a gente ainda vê muitas essas influências de como as pessoas, mesmo em meio ao caos, elas tentam viver um pouco da vida, né? E isso é representado principalmente na parte que eles encontram o pai e a filha, mas como todo o resto, eles são interrompidos por um choque de realidade quando o pai vira um infectado por causa de uma bobeira, assim, né? Então eu gosto muito do filme em relação aos personagens
Ainda nesse caos todo, eles tentam viver a vida, mas toda vez que as coisas parecem que estão indo bem, algo muito ruim acontece e eles tomam um choque de realidade, e nós, como espectadores do filme, também tomamos um choque de realidade. Então eu gosto muito disso nesse filme. O que que tu acha? Então, eu gosto bastante também dessa dinâmica entre eles ali, a Hannah, né? O pai da Hannah ali. E acho que funciona super bem ali, fica super incrível, sabe? Que eles são pessoas que, apesar de tudo que tá acontecendo ali, eles querem retomar a vida normal deles ali, né? Mas eu acho que, fazendo um paralelo agora, né? A série The Walking Dead, eu acho que The Walking Dead, a cena inicial, assim, tanto do filme quanto da série, assim, elas são bem parecidas, sabe? Parece até que The Walking Dead meio que plagiou ali mesmo na cara dura, de certa forma. Eu acho que The Walking Dead, talvez pelo tempo que eles têm para desenvolver as certas questões e por ser uma série e ter mais tempo para desenvolver as coisas assim, eu acho que é uma série que trabalha melhor com essa questão da ingenuidade dos personagens, entendeu? Eu acho que, por exemplo, no The Walking Dead eles não conseguem fazer nada sem ter uma consequência muito grande, assim. Tipo, eles vão lá caçar suprimento, já um morre, sabe? Ou então eles vão lá se mover de algum lugar, tem uma horda gigante de zumbis ali que vão destruir eles ali, e eles sempre têm que estar mais atentos, assim, sabe? Parece que essa questão do apocalipse está presente de uma forma mais bem desenvolvida ali no The Walking Dead, sabe? Eles não conseguem fazer nada sem ter uma grande consequência nisso, sabe? E eu acho que no 28 dias depois, assim, acaba que fica muito ingênuo as coisas, assim, sabe? Eles conseguem fazer muitas situações, conseguem fazer muita coisa assim, não são muito punidos, tentam viver a vida normal deles, assim, mas nada lembra eles ali que eles estão no apocalipse, a não ser algumas situações ali pontuais e as pessoas mesmo ali, né? Que é outra questão também que é mais bem desenvolvida ali no The Walking Dead, né? Por exemplo, as pessoas são bem mais punitivas umas com as outras, assim, são muito menos amigáveis do que elas são no 28 dias depois, sabe? Mas eu acho que The Walking Dead também não existiria e não seria da forma que foi sem o 28 dias depois, sabe? Eu acho que influenciou bastante também a série ali de mais de o quê? 13 temporadas, né? Eu assisti só até a nona lá, porque vai ficando muito chato no final. E eles têm que largar. Mas eu acho que assim, nas primeiras 4 temporadas, assim, ele trabalha melhor com essas questões de ser bem punitivo ali pros personagens, sabe? Eles não conseguem fazer nada e o mundo não é tão ingênuo e não é tão ingênuo assim. Quando tava falando das relações humanas, tu se referia alguma vez sobre os soldados no final do filme? Isso, são as pessoas que eles têm mais contato ali, sabe? Eu acho que fica meio ingênuo, assim, sabe? Eles achar que eles vão pra um lugar assim, que a galera vai acolher eles e tal, né? E que vai ser tudo legal e não ter nenhuma desconfiança, sabe? Sei que faz pouco tempo ali, né, que eles estão vendo essa situação, são só 28 dias, mas eu acho que dava pra ser mais ligeiro ali, né, no geral. Dava pra ter pensado que alguma coisa ruim poderia acontecer, né? Eles até afirmam e tal, né? Já temos que ver bem se a gente vai para essa base militar aqui, porque pode ter pessoas ruins lá, mas eles vão do mesmo jeito. A punição, na verdade, não vem nem das pessoas ali, né? Vem daquele corvo lá, né? Que acaba espirrando sangue lá no pai da Hannah lá e ele acaba sendo infectado, eles têm que matar eles, né? Mas eu acho que fica um pouco ingênuo, assim, pra mim tira um pouco do impacto, assim, do filme, sabe? Parece que eles estão moscando, assim, literalmente. O que você acha? Eu gosto, na verdade. Eu acho que faz todo sentido eles procurarem abrigo com alguém. E as primeiras pessoas que eles não confiavam ser no exército. Porque, enfim, são pessoas que estão à mercê de qualquer coisa, elas estão na rua, acabaram de perder o líder da família, né? Que, enfim, tem toda essa dinâmica de família, né? Que eles se tornam uma no fim das contas. E o personagem do Brendan Gleeson, inclusive, meio que se torna um pai pro personagem do Cillian Murphy, até mesmo num sonho que o Cillian Murphy tem, ele chama o Brendan Gleeson de pai, né? Enquanto ele tava falando durante o sono. Mas eu acho que essa ingenuidade faz parte de pessoas que estavam extremamente fragilizadas durante o filme, né? Eles foram procurar o exército justamente por causa disso, sabe? Eu não sei se eu chamaria de
de ingênuo a partir do momento que eles chegaram lá e começaram a perceber que só tinha homem lá. Eles estavam mantendo um infectado por uma coleira para deixar ele morrer de fome, sabe? Eu acho que começou a se ter uma percepção maior de que as coisas não iam tão bem, mas mesmo assim eu acho que eram pessoas que precisavam desse acolhimento e eles foram atrás justamente disso, embora acabou não sendo o que eles esperavam, né? Que a gente viu no final do filme. Pra mim faz sentido essa ingenuidade no fim das contas, sabe? Ainda mais que eles estavam com uma criança junto. Uma criança entre aspas, né? Era uma adolescente quase adulta já. Mas não sei, cara. Eu gosto assim dessa parte. Eu acho que o final ainda é a minha parte menos favorita do filme, tá? Pra mim, o começo do filme é absurdo, assim. Eu acho que. Eu gosto muito daquelas primeiras cenas que elas são filmadas no centro de Londres, né? Que é um local muito movimentado e mesmo assim o Danny Boyle escolheu filmar lá mesmo. Para isso eles filmaram entre as 4 e as 7 da manhã, pelo que eu vi aqui, quando o local era movimentado e parece que ficou um guardinha de trânsito lá impedindo que os carros passassem a cada 2 minutos, assim. E eles tinham que gravar a cena em questão de segundos, sabe? E eu vi uma analogia muito legal na internet, não sei onde foi, falando que aquela cena onde ele passa a pé em cima de um viaduto deserto no centro de Londres, que apesar das gravações serem de manhã cedo no filme, o horário era no final da tarde, né? É análogo no Brasil, por exemplo, a Marginal Pinheiros em São Paulo tá completamente deserta na hora do rush. Então, olha o trabalho que eles fizeram pra gravar essa Londres vazia, sabe? Claro que a gente aqui do Brasil não tem essa percepção, porque a maioria de nós não conhece Londres, mas eu tenho certeza que os londrinos que viram isso acharam muito legal. E também tem um excelente trabalho de câmera para mostrar Londres toda deserta, né? Uma igreja depois cheia de pessoas mortas, infectadas, sabe? Eu acho que tem muito simbolismo nesse filme, que é pouco falado também, né? Que, enfim, ele chega numa igreja justamente para buscar uma salvação, acho, para tentar entender o que estava acontecendo naquele momento, naquele início de filme, né? Acho que simboliza a falta de esperança. E a direção do Danny Boyle é muito boa, além, claro, daquele shot do meio pro final do filme de Manchester pegando fogo. Traz um desconforto enorme. Eu acho que não só esse filme, os dois filmes são muito bons em mostrar locais antes super povoados como algo completamente deserto agora, e isso traz uma sensação de caos, mas ao mesmo tempo de calmidade e de entendimento do que esses filmes querem passar, sabe? O que tu achou do início do filme? Que particularmente eu acho muito bom, Jonas. O que tu achou? Ah, também gosto bastante, assim, desse início no geral, assim, né? Essa cena dele em Londres lá, né? Passeando, assim, não entendendo nada. Eu acho que esse filme e as narrativas, assim, de zumbi no geral, as boas narrativas ali, né? De alguém que entende o que tá fazendo, assim, eles trabalham bastante com a ideia lá que a gente pode ver no Mark Fisher, né? Que é um teórico marxista, trabalha com a ideia de que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? E a gente pode ver isso em várias cenas, assim, do começo do filme, né? De que, por exemplo, o mundo ali tá acabando, não tem mais dinheiro, não tem mais pessoas, já foi pro espaço, assim, mas a todo momento eles estão tentando retomar a forma de vida deles antiga, sabe? Eles não conseguem lidar com a ideia de que o mundo acabou, o mundo precisa de uma transformação, precisa ser reconstruído de novo. E eles estão sempre apegados na ideia da forma de vida antiga, entendeu? Por exemplo, os personagens eles tentam consumir as coisas que sobraram ali e eles estão sempre presos na forma de vida antiga, né? O que sobra ali para eles é só o saque, a pilhagem ali, né? Porque sem a sociedade capitalista estabelecida da forma que ela é, sobra isso aí mesmo, né? Não tem mais produção, não tem mais quem comprar, não tem dinheiro, então tudo isso acaba não fazendo mais sentido, né? A gente volta para aquele estágio assim de desenvolvimento de caçador-coletor ali, né? No geral. E esse filme mostra bem isso ali, né? Os personagens eles estão querendo viver uma vida normal, né? Estão querendo consumir
as coisas que eles gostam ali, estão tentando fazer as coisas que eles gostavam de fazer antes, só que isso não pode acontecer mais, entendeu? A forma de vida que eles estavam acostumados a existir não pode mais existir. Então eles não conseguem lidar com isso e pensam assim, pô, vamos construir algo do zero, assim, sabe? Eles pegam um escombro dessa sociedade que existia ali e falam assim, pô, eu quero que ela volte, sabe? Viver minha vida como ela era antes, sabe? Eles não pensam assim, pô, vamos construir algo novo e que faça sentido dentro dessas condições que a gente te vive, sabe? Pode parecer meio utópico ali, né? Porque tem pessoas morrendo ali, né? Ter todo mundo infectado, cada um vivendo sobre essa ameaça constante ali, né? Mas talvez procurar novas formas de vida ali, né? Novas formas de desenvolvimento e tal, que consiga superar esse estágio aí, né? A gente vê isso aí no segundo filme também, né? Que basicamente eles, quando os zumbis morrem lá de inanição, eles constroem a sociedade de uma forma basicamente igual, né? Eles só colocam as pessoas lá num meio uma torre de vigilância, assim, que um estágio de vigilância 100% ali, mas eles não constroem nada novo, pensam uma forma de sociedade diferente, entendeu? Eles só querem que aquela forma de vida que eles tinham antes continue acontecendo, né? E por que isso, né? Eu acho que essas coisas acontecem porque a gente não consegue imaginar outras formas de vidas além do capitalismo, entendeu? A gente fica preso naquilo ali e acha que aquilo ali é a melhor forma de se viver, né? Acho que esses filmes refletem bem isso daí. Fez sentido o que eu acabei de falar? Claro, excelente observação, inclusive. E tu falando, eu lembrei de uma das primeiras cenas do filme, que o Cillian Murphy, ele acorda, ele sai do hospital e a primeira coisa que ele faz, ele cata um monte de dinheiro no chão, sabe? Exatamente. Tipo, esse dinheiro vai valer pra quê? Ele vai conseguir trocar no quê, sabe? É, tudo bem que ele não sabia o que estava acontecendo ainda, né? Mas dava pra ter uma ideia, eu acho. Exato, exato. E a gente tava falando do início, eu gosto também muito da cena que ele encontra os pais dele mortos, sabe? Que eu acho que é justamente a cena que ele tem a virada de chave dele, do que exatamente estava acontecendo, sabe? Eu acho que a casa dele tem um simbolismo muito grande para aquele personagem no filme, que envolve conforto e tristeza pra ele, sabe? Que é como se ele tivesse num lugar, tu falou agora há pouco da questão desse modus operandi, né? De viver. Que a casa dele, mesmo no meio do caos, mesmo com a probabilidade dos pais dele estarem vivos serem mínimas, ele resolve se arriscar e ir pra casa dele. E na casa dele ele encontra um conforto, sabe? Até o momento que ele encontra os pais deles mortos na cama, encontra um bilhete e para mim tem essa virada de chave para ele do mundo, o que que era antes e o que que era depois. Mas mesmo assim, ele não consegue se desvencilhar no fim das contas da casa dele, tanto que eles dormem lá e ele fica vendo filmes antigos, sabe? E eu acho isso muito maneiro, pra falar a verdade, porque o filme mostra que esses personagens têm uma humanidade e uma dificuldade em se adaptar que realmente parece muito verídica, sabe? Não sei o que tu acha disso. Não, sim, eu acho que a gente tá sempre preso ao passado de um. O passado tá sempre definindo a gente, assim, né? Das coisas que acontecem e tal na nossa vida. Sempre são definidas pelo passado ali, né? E acho que esse filme, ele mostra bem isso daí, né? Essa resistência, uma nova forma de vida, né? Propor coisas novas, assim, que tem nas narrativas de zumbi, né? Tá certo que é um estado ali de exceção total, né? Só que não existe, cada um por si mesmo e vamos nessa, não tem muito que a gente fazer aqui, mas acaba sempre essa volta ao passado, né? E o passado como essa nostalgia, a gente querendo voltar ao que foi e antigamente era melhor assim, sabe? Mas esse filme não é de uma forma muito negativa, né? É uma forma mais nostálgica mesmo, assim, de querer levar sua vida de um jeito normal mesmo, entendeu? De querer continuar sua existência ali, somente sobreviver mesmo, né? Porque não tem muito mais o que se propor, né? A partir do momento que a sociedade colapsou ali, não tem mais grandes expectativas, grandes planos, né? Não tem muito colaboração entre as pessoas, então sobra mesmo para esses personagens eles sobreviverem ali, né?
E continuar a existência deles e fazer as coisas que são as coisas naturais do ser humano, né? Quer dizer, tipo, poucas coisas são naturais no ser humano, né? No sentido de são definidas pra gente independente da história, né? Por exemplo, trabalhar é um conceito histórico, né? Estabelecido historicamente aí com o tempo. Ou, por exemplo, a gente ter casa do jeito que é, a gente ter família do jeito que é, tudo isso é definido historicamente, né? Pelas relações de classe, blá blá blá, né? Toda essa conversa que a gente sabe. Mas tem coisas que são naturais do ser humano, né? Que independe, né? Da sociedade que a gente está inserida, né? Que é comer, né? Reproduzir a nossa sobrevivência através da comida e dos lugares e produzir a nossa existência no geral, né? Então a gente vai cultivar os lugares que a gente vive, a gente vai cultivar a comida que a gente come e vai tentar sobreviver das ameaças que existem aí, né? Mesmo numa sociedade que existe, a gente também tem ameaças. Então, no final de tudo, acaba sobrando essas coisas que são mais naturais, né? Do ser humano, que são as coisas que definem a gente por excelência, né? Que a gente reproduzir a nossa sobrevivência ali, que é comer, dormir, estar junto com os nossos amigos, estar junto com as pessoas que a gente gosta, construir relações ali. Essas são as coisas naturais do ser humano, né? Que é um ser gregário. Então, esse filme e as narrativas de zumbi no geral acabam colocando essas pessoas nesse estado mais natural mesmo, né? Esse filme faz muito bem isso aí de diferentes formas, né? Mas tu não considera isso como se fosse um declínio da humanidade? O que tu acha? É um declínio de certa forma, porque não tem como a gente manter isso, entendeu? A partir do momento que acabar tudo que eles têm ali pra eles pilhar e saquear, eles não vão conseguir produzir a própria sobrevivência deles ali. De certa forma, eles vão acabar morrendo, né? Se eles conseguissem desenvolver ali uma forma de reproduzir a existência deles ali, plantando, colhendo, blá blá blá, né? Eu não acho que isso seria negativo no geral, né? Eu acho que sobra as coisas que são humanas, né? Que a gente gosta de fazer e a gente faz outras coisas porque é imposto pra gente, né? Pra gente reproduzir a nossa existência, continuar vivo, a gente tem que fazer essas outras coisas que são socialmente impostas, né? O que que você acha? Eu não tinha pensado dessa forma, mas eu acho que tu acabou me convencendo, sabe? O que eu ia falar era do declínio da humanidade mesmo, mas eu perdi minhas palavras porque tu já me refutou. Mas em qual sentido, assim, que você vê que o declínio seria negativo? No caso de forma de vida mesmo, né? Com pessoas se matando pra sobreviver. Eu acho que o melhor exemplo do filme, talvez o único, sejam os militares no final, que a gente já falou um pouco, né? Aqueles homens, eles estão realmente vivendo como animais, né? Eles têm leis completamente selvagens, né? Eles deixam necessidades como sobrevivência e o prazer, talvez reprodução, sendo colocadas acima de qualquer moral, né? Contrastando com essa humanidade dos personagens principais, muito devido ao personagem do Cillian Murphy, que ainda não teve um desenvolvimento dentro do apocalipse para se tornar essa pessoa mais fria, né? Então, mas agora que tu falou isso, tipo, que tu falou que tu não vê algo como algo ruim necessariamente, porque as pessoas talvez estejam agindo mais por instinto de sobrevivência. Não sei, cara, eu meio que fiquei sem o que falar, sabe? É. Não, mas eu acho uma coisa que eu acho muito legal nesse filme que não tem em muitos outros filmes de zumbi, é essa questão principal ali da reprodução, né? Que eles querem as mulheres ali pra continuar não só transando, né? Mas pra ter filhos mesmo, né? E continuar a existência deles ali, né? Claro que eles fazem isso por meio da força ali e tal, né? Mas é uma necessidade humana também, né? A reprodução. Lógico que você não vai meter a arma na cabeça da pessoa e falar assim, pô, transa comigo aí. Lógico que não, né? Mas a reprodução humana, ela é uma necessidade também, né? Pra continuação da sociedade, né? Tipo assim, eu acho que isso é negligenciado, assim, no geral, em filmes de zumbi, assim. Esse filme toca nisso e é bem legal. Eu acho que deveria estar em mais narrativas, assim, sabe? Eu acho que a gente olha o filme pensando em civilidades que existem nesse mundo moderno, sabe? E aquele filme, ele transforma as pessoas em animais de fato, porque elas estão ali tentando sobreviver, né? Então, claro, né? Estupro é um negócio completamente errado, um dos piores crimes que existem por aí. Qualquer coisa a Né? gente corta, Eu, isso é é, muito eu, polêmico. eu tenho que falar isso, senão o pessoal vai achar que a gente tá defendendo.
Não, na verdade, a gente não tá defendendo, defendendo a reprodução da humanidade ali, né? Que tá em pauta ali, né? Entre aqueles personagens, né? O interessante é que tem esse contraste entre os dois personagens, né? Os soldados e os nossos protagonistas. Os protagonistas ainda estão muito humanos e ainda estão vivendo de forma social, como se vivia antes no capitalismo, né? E esses soldados, eles já estão em modo selvagem porque, enfim, eles só querem sobreviver e reproduzir. Na verdade, se você é militar, basicamente você já vive de uma forma, dessa forma agressiva, né? Dessa forma de impor a força em outra pessoa, né? E na verdade, isso pra eles é normal, né? Isso pra eles não tem muita diferença, né? A diferença ali que se não tiver em estado de guerra, eles têm certas coisas que eles podem fazer, e tem a lei ali que deixa eles fazer certas coisas ou não, ou que manda eles fazer certas coisas, né? Mas em estado de guerra também, que os militares já vivem normalmente, não vai ser muito disso, né? Vai ser basicamente a mesma coisa de um apocalipse zumbi. A diferença é que eles estão matando outros seres humanos que têm consciência, né? Que ainda é pior, né? Mas geralmente a guerra não é um estado muito diferente de um apocalipse zumbi, né? Esses personagens, eles fazem, por exemplo, se militares fazem coisas aterrorizantes numa guerra, imagina que eles não vão fazer num lugar que as consequências vão ser ainda menores, né? Tem que pensar nisso aí também. E querendo ou não, esse apocalipse validou esses sentimentos deles, né? Com Então, certeza. e fora isso, acho que tu falou que militares já usam da força de qualquer jeito em questões de guerras e tal. E existem muito casos, por exemplo, de principalmente no começo do século XX, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, que soldados eles se aproveitavam de todas as maneiras das populações que eles conquistavam, sabe? Exatamente. Um caso que me vem à mente, por exemplo, é o massacre de Nanquim, que o Japão invadiu a China, né? Que é pouco falado porque foi na Ásia, né? Mas foi algo tão ruim quanto o Holocausto, né? E as pessoas, por exemplo, soldados, eles pegavam pessoas aleatórias na rua pra treinar tiro nelas, sabe? Esse tipo de coisa. Abusavam de mulheres sexualmente. Então, realmente, tipo, quando tudo vira selva, quando não tem mais leis, essas pessoas que são treinadas para usar a força já para conquistar territórios ou conquistar, enfim, para ganhar guerras, eles acham que eles podem fazer qualquer coisa. E eu acho que é isso que a gente vê no filme, né? Exato, exatamente. Se a gente expande isso aí, a gente tá falando da guerra moderna, né? Agora, se você expande isso daí pra colonização, por exemplo, sim, é mais uma prova de que o Estado, assim, a gente, que a gente acha que é garantia, assim, de lei, ordem e de civilização, né? Muitas vezes esse tipo de comportamento, assim, da força, da imposição da força sobre o outro, né? Ele é mais comum do que a gente imagina, né? Mesmo dentro de civilizações, ele existe ali, né? Você impor sua força sobre o outro ali e deslegitimar ele de toda forma, também está incluso em sociedades ditas civilizadas, né? Porque qual que é a diferença de você matar um zumbi ali, um cara querendo te comer, vindo pra cima de você igual maluco, ou uma pessoa ali pacífica, você tenta dominar ela, colonizar ela e vender para outra pessoa, entendeu? Isso aí também não deveria ser uma não civilização, né? Mas é visto como civilizado. Essas coisas que a narrativa de zumbi aborda no geral, que faz a gente repensar, né, o nosso próprio mundo, como a ficção ajuda a gente a explicar a nossa própria realidade, né? Porque tem elementos da realidade ali, se a gente for se debruçar sobre elas, a gente vai conseguir perceber, né? Mas acho que é por aí mesmo. Tá mudando de assunto, então. Vamos falar de uma. Claro que não vai ser mais polêmica do que o que a gente acabou de falar, né? Mas é um negócio que muita gente reclama. O que que tu achou da qualidade de imagem desse filme? Cara, então, eu achei que era uma coisa com o meu arquivo que ele tava com problema, né? Eu pensei, vai tá muito ruim isso daqui, né? Tá tipo 480p. Mas aí depois eu fui ver, né, que é um problema do filme em geral, assim. A qualidade é bem ruim mesmo, mas eu prefiro, assim, assistir coisas em alta qualidade, né? Mas não impactou negativamente a minha experiência, não. E acho que traz até um estilo artístico, né? Autoral, assim, pro filme que você não vai ver em muitos lugares. Gostei bastante da cinematografia no geral, assim, os planos bem abertos,
né? Um uso de paleta de cor ali bem legal, mas pro verde ali, pro cinza, né? Aquela paleta meio PlayStation 2, assim, no geral. Gostei bastante da cinematografia e da direção no geral, né? Filme bem rápido e tal. Filme bem ágil, não é tão rápido e tão ágil quanto o REC, né? Tá um pouco abaixo, mas funciona bem ali a cinematografia de forma geral. O que você achou? Para começar, que era um filme que, apesar do sucesso que ele fez e das influências, ele era um filme de baixo orçamento, né? Foi só um filme de 8 milhões de dólares. E, cara, o problema da imagem, principalmente hoje em dia, se dá muito porque foi gravado câmeras digitais na época, né? A gente vê muito filme antigo, né? Tipo dos anos 60, 70, que tem uma imagem muito boa hoje, justamente porque não foram gravados digitalmente, até mesmo porque nem tinha na época gravados com aquele rolo de filme. E isso pode ter uma masterização e melhorar a imagem. E a questão da imagem digital, não, né? E era a maneira mais prática e fácil e barata deles gravar naquela época. Eu meio que entendo a imagem ser assim, e até mesmo porque o Danny Boyle, né? O Danny Boyle, ele meio que abraçou isso. Ele usou essa imagem ruim pra mostrar as imperfeições desse mundo. E eu acho que isso fica claro justamente num shot. Depois daquela parte que eles saem do mercado, sabe? Antes do pai da família morrer. Parece um shot do carro passando no fundo, assim, numa estrada. E um campo cheio de flores. Flores coloridas e tal. Só que aquilo tá. A imagem tá claramente muito estourada, sabe? Tu mal consegue ver o formato das flores. Mas o Danny Boyle meio que abraçou isso. E essa cena das flores em si, ele te mostra uma paisagem que era pra ser muito bonita, mas ela tá toda estourada. Justamente casa com essa ideia do filme de que existe até um momento de onde eles retomam as vidas antigas, mas isso é frustrado logo depois, sabe? Então acho que apesar da imagem ser ruim de fato, ela foi usada de maneira inteligente, sabe? Não, exato. E eu acho que com o avanço aí das IAs de imagem, né? E com o lançamento do terceiro filme aí, eu acho que eles podem fazer um remaster legal aí. Eu acho que deve vir alguma coisa nesse sentido, assim, de um remaster mais interessante, porque a qualidade é bem triste, assim, mas não compromete a experiência, não, eu acho, no geral. E pra terminar de falar sobre esse filme, eu queria falar que eu tenho minhas ressalvas com o final do filme. Foram gravadas, eu acho que teve três finais alternativos desse filme. Eu acho que só um deles foi gravado. Um deles onde o personagem do Cillian Murphy morre e parece que termina num hospital. O outro era um final muito sombrio, onde todos os protagonistas morriam. E teve outro que eles descartaram na hora, onde eles faziam uma transfusão de sangue no pai, né, o personagem do Brendan Gleeson, e conseguiam fazer ele voltar ao normal, mas ficou muito irrealista e eles descartaram na hora. E por fim a gente teve o final canônico, que foi os três personagens sobrevivendo, né? E o Danny Boyle, ele falou que ele queria dar um pouco de esperança no final do filme pra audiência dele, né? E sei lá, eu achei meio brando demais. Eu gosto do fato dos três personagens terem sobrevivido, porque eu acho bons personagens e eu gostava deles. Mas eu acho que poderia ter tido um tom mais sombrio que combinaria mais com o filme, sabe? E não sei o que que tu achou do final. Não, eu concordo, e esse pra mim vai no sentido de todo o filme, assim, sabe? Acho que o filme ele é brando demais em algumas situações, os personagens saem ilisos, assim, de algumas situações que eu acho que eles, em outros filmes e em outras situações, eles não sairiam, sabe? Mas eu não vi os finais alternativos, né? Só vi o principal mesmo. Um erro meu, desculpa aí, audiência. Mas eu acho que o filme, no geral, tem esse tom mais brando, assim, sabe? E mais esperançoso. E é uma coisa que eu acho, até de certa forma, assim, meio negativa, sabe? Mas não compromete a experiência, não. E eu acho que reflete um pouco também a visão do próprio autor ali sobre a situação, né? Mais do que tudo. Se ele quer contar essa história dessa forma aí, beleza, sabe? O que importa é que as outras pessoas pegaram essas coisas, assim, essas situações no futuro. E como o filme influenciou muita gente, assim, elas viram que poderiam melhorar, né? E melhora, né? No The Walking Dead, por exemplo, assim, que é um dos principais paralelo. Eu acho que o Robert Kirkman ele trabalha melhor algumas situações ali do filme. Então era isso de Extermínio 1, Jonas? Mais algo pra falar? Eu acho que a gente falou bastante coisa legal, né? Acho que é só isso mesmo.
Vamos falar então de 22 Weeks Later, Extermínio 2, né, que foi dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo, que é um diretor que ele não tem nenhum outro trabalho relevante, que nem esse, e o Boyle, ele dirigiu apenas a primeira cena porque ele estava em contrato gravando o filme Sunshine. Eu não falei antes do Danny Boyle, mas ele é o diretor de Trainspotting também, que é um filme muito cultuado. O filme dele de 2009, se não me engano, que é o Quem Quer Ser um Milionário, que ele é o diretor também. Enfim, ele dirigiu a primeira cena ali, que é a cena mais icônica da franquia para os fãs no geral. E também tem aquela trilha sonora, né, que se tornou um clássico moderno dos filmes de terror, que se chama In the House, in a Heartbeat, que pra mim é uma das melhores trilhas de filmes de terror da história também. Mas vamos Muito falar boa do essa trilha, muito boa. mas vamos falar do filme no geral. Jonas, começando, o que tu achou da primeira cena dirigida pelo Danny Boyle, a cena onde o marido abandona a esposa pra poder sobreviver? Ah, muito legal essa cena, hein? Eu gostei bastante dela. E, pô, o personagem, o diretor tenta traçar ele como um crápula por estar fazendo aquilo ali, né? Por estar deixando a esposa dele morrer ali, tem toda uma carga emocional, assim, né? Mas eu acho que é bem plausível, na verdade. Eu acho que, pô, ela vai morrer mesmo, né? Fazer o quê? Vou tentar salvar minha vida, né? E tem todo esse impacto de pintar ele como um crápula, assim, no geral, mas eu acho que é bem plausível a cena ali, muito legal, muito bem dirigida, né? Mas os personagens são meio burros também, né? Porque abrir lá pro moleque, sabe? Ele já ia sair correndo e ir pra achar outro lugar mesmo, entendeu? Não ia ficar parado ali, né? Mas acho que ninguém tem que ir nesse filme. Essa cena eu acho até justificável porque era uma criança e eles eram um casal que o filho deles não tava com eles, né? Estavam preocupados com os filhos, isso mostra na cena. E a mulher, claro, da humanidade dela, ela uma criança gritando, ela quis abrir, né? Só que no fim das contas, a criança sim foi burra, se escondeu no armário, podia ter corrido junto com eles e fez a mulher esperar por ela e os dois morreram no fim das contas, né? Mas é uma sequência de burrices, né? Esse filme tem bastante disso, a gente vai falar disso depois, né? Pô, essa cena é muito massa mesmo, que no auge da trilha sonora ali, toca a parte mais marcante da música, quando ele tá correndo dos zumbis, fora da casa, quando ele tá indo em direção ao barco, onde ele foge, no fim das contas, né? Tem zumbis correndo atrás dele, e depois tem um shot dele correndo, um shot que mostra ele, a parte lateral dele correndo e vários zumbis descendo uma lombada pra pegar ele também, sabe? Eu acho isso muito fera e só mostra a competência do Danny Boyle na direção, né? Em fazer a melhor cena do filme mesmo só tendo gravado, sabe? E já foi levantado essa hipótese, mas eu vou falar aqui de novo, né? Porque são dois filmes britânicos. Eu não sei se tu já viu o filme 1917, Jonas. Esse eu não vi, não. Mas a cena mais famosa do 1917 é uma que o soldado ele tem que entregar uma carta pro general para abortar o ataque. Só que os outros soldados já estão atacando e ele corre perpendicularmente no campo de combate enquanto os soldados correm pra frente, assim, vários soldados em direção à guerra. E ele tá correndo contra o tempo, porque senão os soldados vão morrer. E já foi traçado esse paralelo antes. Eu acho que essa cena do 1917 foi altamente inspirada nessa cena do Extermínio 2. E muita gente já falou isso, embora nada tenha sido confirmado, né? Mas enfim, pra mim essa cena é a melhor da franquia, considerada por muita gente uma das melhores aberturas de filmes de terror da história, tá? Eu acho que faz sentido, sabe? Pelo menos pra mim, eu acho que é de fato, sabe? São bem faladas essa. Aquela do navio fantasma também é muito falada, mas essa aí eu acho absurda, sabe? E se esse filme fosse um curta de 10 minutos só com a primeira cena? Só que esse filme tem mais minutos, não é mesmo? Infelizmente tem muitos mais minutos. Não tô brincando, acho que é 1h30, né? É 1h40, eu acho. É, mas é muito boa essa cena aí, cara. Ela é realmente muito boa. Eu acho melhor do que a do navio fantasma também, assim, viu? Cena de abertura. Bem melhor, na verdade. Mais impacto e tal. Mas muito boa a cena aí. Danny Boyle servindo. E a gente falou, essa franquia no geral, ela projeta muitos astros. Por exemplo,
Nesse filme temos Jeremy Renner, né? Renner, que fez o Gavião Arqueiro nos filmes dos Vingadores, e a Rose Byrne, que fez alguns filmes de comédia romântica. Ela é bastante conhecida também. Esse filme projetou eles para o cenário mundial, embora não eram atores exatamente desconhecidos antes desse filme, mas esse filme também alavancou a carreira deles do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, mas quase do mesmo jeito que a do Cillian Murphy. E também temos Idris Elba nesse filme, claro, que ele era famoso apenas por séries na época. Participou de The Office, The Wire, né? Séries muito cultuadas também. E além disso, temos Robert Carlyle, que ele não é muito conhecido fora do Reino Unido, tá? Ele é um ator bem conhecido localmente lá, mas ele fez o Trainspotting, que é um filme, enfim, muito cultuado, como eu falei antes. E principalmente eu conheço ele porque ele aparece curtindo um show do Arctic Monkeys com a filha dele no Festival Transmit, em Glasgow, em 2018. Mas isso é Caramba, eu mais não vi isso, não é possível, isso é não. mais uma coisa minha, né? Não é por isso que ele é conhecido. Enfim, bom, eu acho, falando bem do filme, assim, eu acho que ele consegue expandir bem a mitologia do filme no geral. Eu acho que ele dá um tom geopolítico, que nem a gente falou antes, né, das pessoas se organizando nessa zona de quarentena, e eu acho que foi isso aí também foi muito influente, sabe? Eu acho que a gente falou de The Last of Us e próprio Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, ele citou os dois filmes como fontes de influência, né? Principalmente nessa questão de zonas de quarentena, onde as pessoas tentam tomar a vida antigas dela. Embora seja uma dinâmica bem diferente, né? Ali no começo nós temos um cenário onde os zumbis já estão praticamente quase todos mortos, né? E as pessoas só estão esperando para reconstruir a cidade. E também aquela ideia de uma possível cura do vírus que é replicada no jogo, mas eu acho que isso a gente vai falar depois, sabe? Mas no geral, eu acho que a geopolítica desse filme é bem justa, eu acho que faz sentido, sabe? Talvez o filme todo não tenha sido como a gente esperava. Eu acho que é um filme bem diferente do primeiro, né? Em alguns aspectos. Mas essa expansão, pra mim, é bem crucial e, pra mim, até realista, assim, de como as pessoas de fato se organizariam, sabe? Porque eu acho que qualquer outro filme de zumbi, eles dariam um jeito da infecção não ter se curado de alguma maneira. Mas nesse eu acho que eles pensaram adiante, assim, se todo mundo morreu e as outras uma hora vão morrer de fome, né? E isso de fato aconteceu no filme, claro que aí teve toda a questão, né, desse novo surto, né, que aconteceu de uma forma muito estranha no filme e tal, mas eu acho que geopoliticamente falando, olha, eu acho que é muito bem feita essa expansão. O que que tu acha? Eu também gostei bastante dessa ideia deles morrerem ali de inanição, né? Eu acho que poucos filmes de zumbi eles trabalham essa ideia, né? Eu gostei bastante, achei que faz bastante sentido e ajudou a expandir a lore pra uma coisa legal, né? Que não é muito feita. E também gosto dessa questão de geopolítica e tal. Eu acho que é um pouco caricata a questão dos Estados Unidos ali, né? Tipo, os Estados Unidos, os malvados da geopolítica mundial, onde eles vão chegar ali metendo bala e matando todo mundo e que se exploda o outro país, assim, tá ligado? Uhum. Eu acho que é. Não que não possa ser verdade, mas eu acho que é uma questão um pouco meio caricata, mas segue, né? Mas eu acho que no geral os programas desse filme eles passam muito por ampliar a ação, entendeu? Eles sentem que eles precisam ampliar a ação, as cenas de ações ali e tal, e precisam fazer um filme mais rápido, assim, e com mais cenas assim de tiro mesmo, né? De questões militares ali. Eu acho que esses filmes, os problemas deles, eles passam bastante por isso, assim, sabe? E tem muita conveniência de roteiro, assim, no geral, né? É, esse é o principal problema do filme, na minha opinião, né? Mas funciona ali, né? A história tem que ir pra algum lugar também.
Isso me lembra muito. A gente falou que inspirou Resident Evil 4, por exemplo. Os jogos do Resident Evil depois do 4 começaram a ir pro lugar muito mais de ação, sabe? O que desagradou muita gente, por exemplo. Eu acho que numa questão de expansão da mitologia, acho que até que faz sentido, sabe? Porque as coisas elas vão escalar querendo ou não, né? O que. Enfim, a gente vai falar do terceiro filme depois, mas o que eu acho que o terceiro filme vai fazer diferente é pegar uma história muito individual ali de um grupo de pessoas pra mostrar dentro desse mundo, né? Coisa que o segundo não tentou fazer. Ele quis mostrar mais um cenário macro, assim, de como as coisas acabaram acontecendo depois dessa infecção, né? Mas eu acho que pra esse ponto o filme acho que fez bem, sabe? Eu acho esse filme pior que o primeiro, né? Eu acho que tem muitas coisas nesse filme que me agradam que não fazem ele passar nem perto de ser um filme ruim, sabe? Ah, eu acho que tem coisas que funcionam assim muito bem, sabe? Eu gosto bastante desse ambiente urbano ali mesmo, sabe? Eu acho que funciona muito bem e é uma expansão bem legal, assim. Foi feito o set ali, foi muito bem construído, sabe? Eu acho que nesse sentido de estar numa metrópole ali, das cenas legais, eu gosto bastante daquela cena que tá todo mundo descendo a escada, assim. Não lembro se é uma escada ou se é um plano reto, assim, mas eu acho que é uma escada e tá tudo. Estão sendo metralhados, né? Aí eles tentam metralhar só os zumbis, mas eles pensam assim, pô, a gente não vai conseguir metralhar só os zumbis. Aí chega a galera dos Estados Unidos e fala assim, pô, então metralha todo mundo mesmo aí, que se dane, tá ligado? Eu acho que é bem plausível, assim, e acho que funcionaria dessa forma também. A expansão é bem legal, porque também coloca mais armadilhas ali de cenário, né? Eles têm que pensar para onde eles vão ir. E tem aquela cena também que eu gosto bastante da cena que eles estão, tipo, dentro do carro e a galera tá atacando bomba lá de gás químico, assim, tá ligado? Uhum. E acaba colocando impedimentos mesmo, assim, sabe? Do que eles podem e que não podem fazer. E eu acho que pra ação ali funciona, fica bem legal. É um filme bem construído nesse sentido de set, assim, sabe? E das coisas que os personagens podem fazer, né? Mas os personagens, eles acabam caindo no problema que eles são meio burros, né? Eles são burros no geral e tomam decisões meio idiotas, assim. E acaba tirando um impacto ali, né? De como essas coisas poderiam ser muito mais amplificadas, né? Mas é um filme legal, assim, é esquecível, mas funciona bem no geral. Eu acho que a gente vai ter que falar dessas decisões dos personagens, né? Não tem muita saída que, pra mim e pra maioria das pessoas, são duas decisões principais que fazem o filme piorar muito, assim, né? É muito pior do que poderia ter sido. Primeiramente, as crianças saindo da zona de quarentena pra ir procurar a mãe dela, sabe? E claro, né, a cena do beijo, que é absurda. É, não tem explicação isso daí, não. Eu acho que o filme ele até tenta desenvolver uma explicação para esses absurdos, mas são tão absurdos que mesmo assim não cola, sabe? Por exemplo, eu acho que a cena das crianças saindo da zona de quarentena é alimentada por um sexto sentido da menina que meio que não acredita no pai dela ali no filme, né? Quando ele fala que ela tá morta, né? E a cena do beijo, claro, é fomentada por todo esse drama do pai ter abandonado a mulher dele, né? E sentiu uma culpa enorme, ainda mais depois que viu que ela tava viva, sabe? Inclusive, eu acho uma cena muito boa quando falam pra ele que ela tá viva, sabe? Eu acho uma ótima atuação do Robert Carlyle, que ele mostra um misto ali de felicidade por saber que a esposa dele tá viva, ainda assim preocupação por saber que a máscara dele vai cair, porque ele falou que a mulher tava morta. Ele não tinha abandonado ela, sabe? Ele falou pros filhos dele que ele tinha tentado salvar ela, o que era mentira. E é até plausível mentir, tipo, eu acho que a maioria das pessoas dá razão pra ele ter corrido no início do filme, né, que a burrice foi toda da esposa dele, que abriu a porta, né? E no fim das contas ele correu e conseguiu sobreviver, coisa que não aconteceria caso ele tivesse ficado. E aí ele mentiu pra descargo de consciência, né? Pra
pra ter um alívio ali mental, pra fazer os filhos dele não odiarem ele. Só que isso tava pesando na consciência dele claramente durante todo o filme. Aí a gente teve essa cena onde ele entra, vê a esposa dele infectada, embora não tivesse virado um zumbi, né? E aí, né, uma pessoa que tinha um cargo de confiança dentro dessa zona de quarentena, ele vai lá e beija a mulher dele, que a cena faz questão de mostrar pra gente o quão aquele beijo é babado, né? Mostra até as babas se juntando, assim, um negócio até meio nojento. Tá mostrando quanto aquele homem tava arrependido. E só que, sei lá, já era de um conhecimento geral que o vírus era transmitido pela saliva, né? E aquele cara é um homem com cargo de confiança saber que não pode beijar pessoas infectadas. Beleza que na cronologia do filme ali, ele não deveria saber que a esposa dele tá infectada porque ninguém fala isso pra ele, até o momento que ele beija ela, né? Só que mesmo assim, pô, ele deveria olhar pra cara dela e meio que entender, sabe? Ou pelo menos alguém deveria ter falado isso pra ele. Só que eu não sei se dá tempo de fazer isso, sabe? Essa é minha desculpa, assim, que me deixa um pouco em cima do muro pra isso, sabe? Só que ele ter dado aquele beijaço nela torna as coisas tão dramáticas e tão exageradas que fica ruim no final, sabe? Só que, dito isso, tirando essa galhofa, pô, quando ele vira um zumbi e mata a esposa dele daquele jeito brutal, acho muito bom também, sabe? Eu acho que, tipo assim, se você tá num lugar, tem uma pessoa ali atrás de um vidro, dentro de uma maca, você não vai querer entrar naquele lugar ali se você não tivesse 100% de certeza que aquela pessoa ali não tá infectada. Mas que seja sua esposa e tal, você gosta, mas, tipo assim, tem um botão ali pra você falar com a pessoa, tá ligado? Espera um pouco, mano. Sei que você tá com pressa, sei que você ama sua esposa, mas dá um tempo aí, cara, segura a onda, entendeu? Vamos ver se tá tudo certo com ela. Vamos passar ela por uma bateria de exames, assim, tá ligado? Eu acho que não faz qualquer sentido, assim, sabe? É muito forçado. Mas apesar de ser forçado, assim, é bem legal. Depois ele matando ela, assim, eles saindo infectados, assim, matando todo mundo, saindo da sala lá. Bem legal, assim, sabe? É uma galhofa, mas eles conseguem resolver bem a galhofa, assim. É, e, Acho é- legal. e a gente falava, tipo, nos outros episódios do podcast, a gente tava falando de Pânico, de Premonição, que são filmes que não se levam totalmente a sério. E por isso a gente pode perdoar esse tipo de galhofa, né? Só que a franquia Extermínio é um filme que se leva extremamente a sério, né? E conta sobre táticas de guerra, assuntos geopolíticos, todos muito a sério, né? E daí a gente tem essas cenas aí exageradas que não combinam com o tom do filme, né? Então é um pouco diferente, não é verdade? Com certeza, eu concordo com você. Tipo, se leva a sério demais aí e tenta se pautar mais na realidade, né? Pra construir esse cenário crível ali que você tá vendo poderia acontecer no mundo real, né? Então acaba ficando bem mais forçado do que numa galhofa completa ali, né? Porque uma coisa é você contar uma história também, a própria natureza da história, né? Uma coisa é você contar uma história sobre um vírus mortal ali, né? Que você precisa crer que aquele vírus ali é infeccioso. Outra coisa é um cara com uma máscara ali, né? E um capuz ali tentando matar todo mundo, né? Que é um negócio que no dia a dia já não acontece normalmente, né? Agora uma doença mortal ali é um negócio que não acontece sempre também, mas tem que ser mais pautado na realidade, né? E outra cena que eu ia falar, a cena da visão noturna, né? Que inclusive eu acho que é uma cena até bem boa. Inclusive, tipo, tem méritos de atuação naquela cena, porque os atores foram colocados no escuro de fato pra fazer aquela cena, sabe? Com poucas luzes ali. E tornaram a cena um pouco mais tensa, até mesmo para os atores, então o medo deles é real. Tu até consegue ver no olhar da filha, né, do Robert Carlyle, o quão ela tá assustada durante aquela cena de fato, sabe? Só que, cara, aquela cena pra mim também foi bem exagerada, que a personagem da Rose Byrne, ela tá guiando, né? Ela tá com a visão noturna e ela tá guiando por esse túnel todo escuro, só que ela fica dando uns sustos nele, cara, e era uma cena que não era pra ser engraçada, mas ela fica muito engraçada. As crianças estão toda cagada ali, estão caminhando assim, dela vê um negócio no chão e fala: para, não pisa, não pisa, sabe? E as crianças começam a gritar, tipo, e ela faz isso umas 10 vezes naquela cena. É muito ruim mesmo. É,
E é bizarro, tá ligado? Eu lembro de rir muito, fora que esse filme também tem muito susto barato. Tipo Principalmente ali assim, mais no uma início. coisa que ela poderia. Desculpa te cortar. Uma coisa que ela poderia fazer também é, tipo, simplesmente segurar a criança e ir guiando ela, assim, sabe, pelos ombros. É, Isso que geralmente a gente faz com criança, né? A é. criança vai na frente aí. Tudo bem que não são crianças, né? São adolescentes, mas. E esse filme também tem muitos sustos baratos que não combinam, né? No primeiro filme até tem alguns sustos, mas eles são mais orgânicos, assim, né? Embora ainda sejam um jump scare mais clássico, assim, no sentido da coisa, né? Eu acho que esse filme ele tentou uma outra abordagem que não no fim das contas não combinava muito com a franquia no geral, sabe? Eu acho que tem vários méritos nesse filme, por exemplo, esse filme tem muita cena icônica, o que sinceramente faz com que eu não consiga achar esse filme nada menos do que bom, sabe? Apesar de todos os problemas dele. Ele tem a mesma questão do primeiro filme de gravar cenários londrinos famosos que são novamente aproveitados, né? Como esses lugares que antes eram sempre lotados, mas agora estão desertos. Agora a gente tem o Big Ben, né? Que é aquele relogião lá de Londres. Tem a ponte de Westminster, que é uma das pontes mais famosas lá, e também é muito movimentada, cheia de engarrafamento. E claro, né, pra quem gosta de futebol que nem a gente, no final do filme tem o Wembley, né, completamente largado às traças, cheio de mato, onde era grama, onde a gente vê gente, grandes clubes jogando bola, né, toda temporada. Pô, e eu acho que a primeira vez que eu vi, assim, tipo, como foi de futebol, ver o Wembley daquele jeito, cara, é muito massa, não sei o que É tá. verdade, é muito fera também. Eu também acho muito fera, assim. Bem impactante aquela cena ali, né? Pra gente que gosta de futebol, sempre ver o estádio lá lotado, ou pelo menos com bastante gente, assim, ver ele naquele estado, né? Eu acho que faz o final ser mais impactante mesmo. Mas eu acho que, assim, fazendo mais um recapitulado geral, assim, do filme, eu acho que tudo que, assim, os problemas do filme que acontecem, eles são mais por essa questão de precisar ter ação a todo momento, essa ação frenética, essa ação militar, construir essas cenas assim, sabe? De troca de tiro e ser bem rápido. Eles tomam uma abordagem assim que eu acho que é errada no geral e acaba deixando o filme um pouco mais fraco, né? Porque as coisas não funcionam, mas não funcionam porque eles tentam fazer uma ação, expandir a ação ali, fazer o negócio ficar mais impactante, incrível, sei lá. O primeiro fazer as coisas legais, né? Fazer várias coisas mais legais e eles tentam levar a franquia para esse lado de filme militar, assim, não sei se funciona. E eu acho que o terceiro filme, ele também, pelos trailers lá que deu pra ver, ele tenta misturar mais isso, né? Eles tentam. Tô me adiantando um pouco, mas tem esse lado de ação militar também, mas tem esse lado um pouco mais de interior, assim, sabe? Porque só a ação ali, mais voltado pra ação, a gente viu que não vai funcionar muito bem, sabe? Mas o filme é bem legal, ele é meio esquecível, assim, mas funciona o que tem que funcionar. Eu prefiro o primeiro filme, mas eu acho que a ação é o que nos dá algumas ótimas cenas. Mas o que tu falou antes do mau aproveitamento do terror, eu acho que ele se dá principalmente numa cena que eu gosto muito, inclusive, da cena no geral. Mas eu acho que poderia ter sido muito melhor aproveitada, que é depois que eles saem da quarentena lá, né? Depois que quando eles estão correndo contra o tempo que vão explodir a quarentena, né? Que eles têm 4 minutos pra sair. Eles entram numa rua completamente deserta e tá muito escuro e não tem trilha sonora nenhuma, sabe? Tá muito silencioso ali. Eu acho que é uma atmosfera muito boa naquela cena. Só que isso dura segundos, porque logo depois o personagem do Jeremy Renner, o cara liga no rádio pra ele e fala que eles têm 4 minutos pra sair daí, senão vai explodir tudo, né? E aí já passa pra ação novamente. E repito, eu gosto da ação dessa cena, eu acho muito legal a cena do moleque correndo assim pra servir de isca pro sniper, né? Só que eu acho que o terror poderia ter sido muito melhor aproveitado em várias cenas, inclusive essa, sabe? Com certeza, concordo, mas. Acho que é isso mesmo. Tá.
E eu vou falar de outras cenas que eu gosto, né? Porque eu falei que tem várias cenas icônicas nesse filme que eu gosto, então eu vou falar um pouco delas. A cena que os civis são trancados na quarentena, naquele local para segurança deles, né? Que é o pior protocolo da história, né? E aí o infectado, que é o pai deles, né? Chega ali, sabe-se lá Deus por onde, né? Que ele conseguiu entrar naquele lugar. Mas ele chega ali e eu gosto muito daquela cena do surto coletivo que começa a rolar ali e as pessoas estão trancadas ali e é muita gente, tá cada vez mais infectada e essa infecção é extremamente rápida, né? Coisa que a gente esqueceu de falar, inclusive, né? Que essa infecção é extremamente rápida e isso torna o filme muito mais mortal, né? O vírus do filme é mais mortal. E eu gosto do desespero que é essa cena e depois os civis começam a fugir e aí o exército quem atirar e aí eles começam a ter que matar todo mundo, que eles não sabem mais quem é civil, quem já tinha virado zumbi. Eu acho bem legal essa cena. E eu também gosto muito da cena do helicóptero, sabe? A cena do helicóptero matando zumbis, que é, depois da abertura do filme é a segunda cena mais icônica desse filme. Que as Eu também pessoas gosto mais bastante dessas duas cenas é aí também. bizarro de divertida aquela cena, sabe? O cara matando com a hélice do helicóptero vários infectados. Embora não seja nada real, convenhamos. Aham. Eu acho muito, muito boa mesmo. Muito divertida de ver, muito empolgante, assim. Essas duas cenas são ótimas mesmo. É. E outra coisa também, eu gosto que quando eles saem da quarentena, né? E saem os quatro da cidade ali, os dois irmãos adolescentes, o sargento, o Jeremy médica, não sei se ela é médica de fato, é a personagem da Rose Byrne. Só que saem outras pessoas completamente aleatórias, que dá um pouco mais de realismo. Tipo, não são só essas pessoas aqui que estão ali, sabe? Tipo, não, uma galera sobreviveu ali, vieram, sabe? Uma galera meio aleatória, assim. Só que isso meio que é perdido depois, quando fica bem claro que essas outras pessoas estão ali só pra morrer, né? Que é o mesmo caso que a gente falou na franquia Premonição ali. São pessoas que não têm personalidade nenhuma, inclusive, tipo, eles nem ao menos parecem ser atores, sabe? Parece que eles pegaram qualquer pessoa aleatória ali no meio da rua e colocaram juntos ali. Aquelas pessoas, tipo, não parecem atores. Tipo, eu não queria falar de padrões de beleza aqui, mas, tipo, o padrão de beleza dos quatro personagens principais pro padrão de beleza daquelas outras pessoas aleatórias que estão juntas com ele é muito diferente, sabe? Tipo, parecem as pessoas mais super bem maquiadas, vários modelos, e aquelas outras três vão sair junto com eles, parecem cidadãos completamente comuns, sabe? Qualquer pessoa que tá no meio da rua ali. Exato. Eu acho que no geral, assim, até entre os personagens principais, não tem impacto nenhum, assim, sabe? Quando eles vão morrer, pô, não tem impacto mesmo, assim, sabe? Simplesmente morre e você fica assim, nossa, que bom que essa pessoa morreu. Eu tava esperando o momento que ela ia morrer. Porque já fica telegrafado, assim, sabe? Que eles vão morrer em algum momento e não tem impacto nenhum lá. Felizmente não constrói nenhuma relação entre os personagens do filme, sabe? Só entre o irmão e a irmã ali, né? Mas, tirando isso, os outros personagens ali não tem nenhum impacto, sabe? A morte deles. Sim, e eu queria falar de mais duas cenas antes da gente passar pro terceiro filme. Eu queria saber o que tu achou aquela cena quando o pai deles, né, que já tá infectado, morre, né? No final ele ataca eles. Tem uma cena que ele mostra um certo lapso de humanidade, que ele vê o filho dele e tal, e ele meio que hesita em matar ele, e aí ele acaba sendo morto depois. Eu queria saber o que tu acha dessa cena, porque pra mim, eu nunca gostei desse tipo de coisa, mas é algo que não é exatamente novidade, né, no cinema de zumbi. Eu não vou saber citar um exemplo, mas já houveram narrativas antes onde um zumbi teve um lapso de humanidade, assim, ao ver um familiar ou algo assim, sabe? Mas nesse filme especificamente, parece algo um pouco mais forçado que não combina com o filme. Eu queria saber o que tu achou dessa cena. Eu acho bem forçado, assim, também, porque em nenhum momento eles deixam claro, né? E a mesma situação já aconteceu antes,
na franquia ali, né? Não tinha provas de que isso poderia acontecer, sabe? Então acaba ficando só forçado mesmo ali. Também não, também acho bem forçado, sabe? E o final, quando as duas crianças sobrevivem, né, são levadas para outro local, e aí nós vemos, quer dizer, o adolescente, ele tá infectado, ele tem o sangue da mãe dele, né, que é imune, então, ao que tudo indica, ele vai servir para fazer uma cura. Mas no final a gente vê os infectados bem vivos correndo em direção à Torre Eiffel, o que nos indica que a infecção se espalhou para a Europa inteira, né? Já que antes era só no Reino Unido. Para quem não sabe, o Reino Unido é uma ilha, então não teriam como os infectados sair de lá correndo e infectar outros países. Só que a partir disso, aquela criança foi levada para outro local, infectou pelo menos Paris, né? O que indica de fato é que provavelmente infectou o resto da Europa inteira. O que provavelmente foi provindo de outra burrice dos personagens, mas essa o filme nos poupa não mostra, sabe? Deixa em aberto pra gente tentar descobrir sozinho o que que aconteceu. Mas o que que tu acha desse final? Eu acho legal, assim, que deixem aberto, né? Se foi ele o responsável pela disseminação ali da doença ou se foi outras pessoas, né? Eu achei legal, assim, achei melhor do que se fosse algo mais explicativo, assim. Eu gosto, né, no geral, de finais meio em abertos, né? Meu diretor preferido é o David Lynch, então sempre deixando aquele negócio pra você pensar ali. Eu acho que é bem legal, assim, seria melhor do que se falasse assim, ah não, foi o garoto ali, ele é o responsável, sabe? Deixa até algum gancho pra ele aparecer em algum momento depois, né? Bem legal. Então vamos aproveitar esse gancho do final do filme e falar sobre o terceiro? Vamos que vamos. Eu vou dar uma breve sinopse aqui pra vocês do terceiro filme, tá? Pra vocês tentarem entender o que vai rolar caso vocês não tenham visto os trailers. Ambientado quase 3 décadas após o surto inicial do vírus da raiva, o filme acompanha um grupo de sobreviventes que vive em uma pequena ilha conectada ao continente por uma única e fortemente defendida estrada. Quando um dos membros do grupo parte em uma missão rumo ao coração sombrio do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que transformaram não apenas os infectados, mas também outros sobreviventes. O que a gente sabe desse filme até agora? Que vai ser dirigido pelo Danny Boyle, novamente, né? Que ele volta depois de dirigir o primeiro filme e a primeira cena do segundo filme. E foi escrito também pelo Alex Garland, que se tornou um diretor relativamente famoso no meio do terror, né? E ele escreveu os 2 primeiros filmes também. E ele também escreveu outros filmes famosos, como o Ex Machina, de 2014, o Aniquilação, com a Natalie Portman, e o Tenebroso Man, de 2022, mas esse é o único filme ruim dele. Quer dizer, desses 3 que eu citei, é o único filme ruim. O cast vem bem estrelado, tá? Para um filme de terror, eu acho que isso é até muito estrelado. Vai ter o Ralph Fiennes, que ele dispensa apresentações, mas caso vocês não conheçam ele, ele foi o Voldemort em Harry Potter, ele participou de 007 Skyfall, Grande Hotel Budapeste, Conclave e, claro, o meu filme favorito de todos os tempos, Em Bruges, né? Pra quem não conhece. Vai ter a Jodie Corner, que ela participou do Star Wars Episódio 9, o Aaron Taylor Johnson, que é o Kick-Ass, caso vocês não lembrem desse filme, é aquele que o cara finge ser um super-herói e acaba se ferrando. O Godzilla, né, de 2014. Vingadores Era de Ultron e o Tenet. E a gente também tem uma volta confirmada. Vai ter pelo menos uma palhinha no filme o Cillian Murphy. Foi teorizado que ele seria o zumbi que aparece no trailer do filme, que realmente parece muito com ele, aquele zumbi, mas isso aí já foi confirmado que não é ele, porque acharam um ator de fato, embora ele seja muito parecido com o Cillian Murphy. Jonas, o que tu achou do trailer? O que tu espera desse filme? Então, pelo que eu deu pra ver nas imagens do trailer lá, parece que vai ter uma mistura maior, né, esses ambientes rurais e ambientes metropolitanos, né? Eu tô com uma expectativa alta, cara, porque o Danny Boyle fez bastante coisa depois desses filmes, né? Muita coisa boa.
bem melhor, assim, né? E eu acho que isso daí, ele querendo reviver essa história, assim, eu acho que ele vai trazer ideias novas, legais. Espero que não tenha muita influência do estúdio, né? E que não obriguem ele a fazer muita coisa que a gente vê que claramente é obrigação do estúdio ali pra deixar a história mais comercial, sabe? Tô bem ansioso, sim, e vou assistir na estreia também esse filme. Espero que. Tenho certeza que o Danny Boyle vai entregar um filme bem legal, pelo menos bem legal pra gente. E você, o que você acha? Então, já teve essa ideia do 28 Months Later, né? Acho que a gente nem falou o nome do terceiro filme, que é o 28 Years Later. Eles pularam o meses, né? E eu acho que isso incomodou muita gente, mas no fim das contas não importa. Ia ter uma sequência imediata, mas eles não acharam que valesse a pena, né? Além dos dois, né? O Alex Garland e o Danny Boyle, que são os principais realizadores desse filme, estarem envolvidos em outros projetos, né? Cara, eu gostei bastante dos trailers do que eu vi, sabe? Pareceu bem empolgante pra mim. E a parte que mais me chamou a atenção, com certeza, foi aquela sirene que, cara, a primeira vez que eu ouvi, eu achei muito macabro aquilo, assim. E eu fui atrás do que aquela sirene tá falando de fato, sabe? E essa sirene, ela toca um poema escrito em 1903, chamado Boots, que, enfim, o poema basicamente reflete a imagem de um soldado britânico andando na África do Sul durante a Segunda Guerra dos Boeres. Foi uma guerra que foi mais ou menos nessa época. E esse poema, que foi nessa versão lido pelo Taylor Holmes, que realmente ele passa essa impressão de que, de fato, tu é um soldado, né? Ou tu é um prisioneiro de guerra, tu tá marchando, sabe? É feito pra tu imaginar e sentir as atrocidades da guerra mesmo, esse poema. Qual que é o ponto-chave que eu queria falar? Esse poema lido nessa versão é, de fato, um treinamento de verdade para soldados britânicos se acostumarem com tortura mental. E alguns disseram que a leitura do poema, exatamente daquele dia que tá no trailer, deixou eles completamente malucos, sabe? Então, eles usaram isso no filme baseado em algo da vida real, tocando naquela sirene. E aquilo é um gatilho de ansiedade absurdo e eu gostei bastante. O que tu achou? Caramba, que massa, eu não fazia ideia disso, adorei sua pesquisa. E, pô, muito legal. E se for isso daí mesmo, quer dizer, é isso aí mesmo, né? É isso, é isso. Foi mal, cortei. Não, tranquilo, Não, tranquilo. não, muito legal. E eu gostei também bastante do. Gostei bastante também daquele negócio assim, deles tentando ensinar um aprendiz ali, né? Um jovenzinho ali. Eles estão claramente tentando passar pra ele o conhecimento necessário pra sobreviver nesse mundo ali, sabe? Acho bem legal esse ali pode entender uma conexão melhor ali com os personagens, né? Que não teve no segundo filme. Pode fazer você se importar mais com a relação entre eles ali. Achei bem legal. E se eu falei de The Last of Us ontem, que foi inspirado nos dois primeiros filmes, Exato. esse filme parece ter muita coisa de The Last of Us, na verdade. Essa questão do declínio da humanidade que eu falei antes, as pessoas parecem estar vestindo roupas muito antigas, sabe? Até medievais, assim, no filme, coisa que acontece em The Last of Us. Parece que existem seitas ali, né? Pois é, tem uma seita mesmo ali. Bem Far Cry, né? Far Cry 3. E esse declínio da humanidade é bem representado, assim, numa terra, claro, já tem uma clara diferença de tempo, né? Agora são 28 anos depois, né? Coisa que até no segundo filme era questão de, sei lá, 2 meses, assim. 2, 3, 4 meses. E, cara, dá pra ver que eles se esforçaram em fazer um roteiro que seja realista conforme um vírus avance e acabe completamente com a humanidade, sabe? Os outros filmes, o primeiro ele trata mais de uma humanidade entrando em colapso, né? Os primeiros dias ali, como é que a humanidade tá reagindo. O segundo já mostra como é que a humanidade tá se organizando depois desse surto inteiro. E o terceiro parece que esse sim vai ser completamente pós-apocalíptico, sabe? E também vai ter drama geopolítico, pelo que eu pesquisei também, sabe? O que eu achei. Eu não lembro se foi o diretor que falou ou se foi alguma notícia, mas parece que vai ter, tipo, uma questão de como outras pessoas vão criar um preconceito contra os britânicos justamente por causa da epidemia, sabe? Tipo,
se tu é britânico, talvez tu carregue o vírus, né? E vai existir esse preconceito e, pô, é um negócio muito legal de explorar, né? Apesar de que o filme, pelo que eu entendi, vai ficar centrado mais num grupo ali, sabe? Não vai ser algo tão grandioso assim, nem o segundo filme tentou ser. E, pô, muito legal, sabe? Essa questão do preconceito, inclusive, lembrou um caso aqui do Brasil, pra tu ver como a gente não precisa ir muito longe pra entender as referências desse filme, que foi o caso do Césio 137, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar assim. Que aconteceu em Goiânia nos anos 80, que, enfim, um problema nuclear que infectou várias pessoas. Existem pessoas que foram infectadas pelo Césio na época, que, enfim, sofreram bastante queimaduras, esse tipo de coisa. E até hoje existe um preconceito com essas pessoas porque essas pessoas são taxadas como radioativas pelas outras pessoas, sabe? E esse filme vai fazer exatamente isso. Eu gostei muito e eu acho que esse é um paralelo muito interessante de se fazer pra gente entender como esse filme é altamente baseado na realidade. E, pô, muito massa, sabe? Exato, eu não consegui pescar isso aí que você tá falando, não, pelo trailer, assim, mas bem legal de saber que vai ter. Não, E isso. espero que eles explorem bem essa situação. Isso aí foi mais um. Não tinha no trailer de fato, né? Isso aí foi uma pesquisa que eu fiz sobre o que já falaram do filme e tal, né? Era demais. E outra coisa que. A pergunta que eu faria pro Danny Boyle se eu tivesse a oportunidade de entrevistar ele, né? Que eu não vou ter. Mas é se o filme vai ter alguma base do que aconteceu na pandemia de Covid-19, né? Porque a gente tem o filme justamente 5 anos depois do surto de Covid, né? E eu acho que tem muitas referências boas pra tirar dessa pandemia, né? Ah, com certeza eles vão levar alguma coisa assim, porque é impossível, né, ignorar essa vivência para construir a maior vivência da humanidade aí nos últimos o quê? 100 anos, né, desde a gripe espanhola. Quer falar mais alguma coisa do trailer, Jonas? Não, acho que é isso daí mesmo. Então vamos estrear esse nosso quadro novo, né? Que vai ser mais como um teste. Vamos ver se o pessoal gosta, vamos ver se fica legal, né? Não vai ser algo nem que a gente vai fazer em todo o programa. O que a gente vai fazer? A gente vai ler comentários do Letterboxd e vai simplesmente reagir, comentar sobre os comentários das pessoas, porque não tem nada mais legal do que falar mal da opinião dos outros, né? Eu vou ler os meus comentários que eu selecionei aqui. Eu peguei 3 de cada filme, tá? E eu vou começar pelo 28 Days Later, filme de 2002. Deixa eu só baixar aqui, peraí. O TT, no dia 13 de outubro de 2022, deu meia estrela pro primeiro filme. Lunático. E ele fez a seguinte review. Como um filme pode ser tão ruim? Lixo absoluto. Não acredito que as pessoas gostam disso. Como um filme de 2 horas não tem um shot que parece bom ou decente. Tão feio, tão sem graça. Não consigo pensar em nenhuma qualidade do filme que redima ele. Ele tá claramente falando do visual do filme. Que não é pra todo mundo entender, né? Eu acho assim, se você só quer ver imagens bonitas, você tem que abrir lá no seu YouTube teste de TV 4K, Full HD, OLED, aí você vai ver apenas imagens bonitas, ou então você vai assistir aqueles documentários, né, do BBC sobre animais vivendo na vida marinha, né, que os caras fazem lá em 4K HD. Aí você vai ver só imagens bonitas, fora isso. Você vai ter que ver algumas coisas feias também, né? Exatamente, pelo amor de Deus. As pessoas, elas não. Elas se esforçam pra não gostar de algumas coisas, né? Elas criticam justamente o que não deveria ser criticado, que é uma. Que tá tudo bem não gostar, mas é uma escolha artística no fim das contas. E as pessoas parecem não entender isso, sabe? Só leigo mesmo. Pode ser. Talvez por um costume. E só pra deixar claro, a gente vai pegar só comentários bem breves aqui, né? Pra não ter que ficar uma leitura muito extensa, né, pra vocês. Vamos pro segundo, então, do primeiro filme, que é o Eric, dia 23 de agosto de 2016. Deu 5 estrelas. E ele fez a seguinte review. Inventou filmes de zumbi, inventou filmes de terror, inventou a direção de cinema, inventou a cor amarela. Me fez chorar, na verdade. O que tu acha, Jonas?
Eu achei que emocionou um pouco, né? Não inventou a cor amarela, não inventou filme de zumbi. Aí pode ser, né? Aí acho válido ter essa opinião. E também não inventou a direção. Para isso, emocionado. É, assim, foi claramente um comentário com uma hipérbole bem definida, né? Mas eu acho que isso mostra a empolgação que esse filme dá nas pessoas. Até certo ponto, né? O zumbi que corre, beleza. Pode ser, né? E, pô, eu acho que esse comentário meio que reflete o quão esse filme foi influente de fato, sabe? Embora claramente emocionado. A cor amarela, eu não sei, eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu não. Primeiro filme ter um filtro amarelo ou algo assim, ou uma paleta de cores mais amarela. Não sei, eu tô enganado nisso? Ah, tem que pesquisar certinho pra ver, mas eu acho que não é o primeiro, não. Não, tipo, não é o primeiro, mas eu não lembro do primeiro filme tendo, de fato, essas cores tão presentes, sabe? Eu acho que era algo mais cinza, pra falar a verdade, mas eu posso estar enganado também, eu não lembro. Vamos responder aí no próximo. No próximo, tá. O Josh Matthews, dia 19 de janeiro de 2021. 1 estrela e meia. Danny Boyle me fez ficar tonto, literalmente. Fico doente com a maioria dos filmes dele. Esse incluído. Não culpo ele. Eu recomendo ele fazer um exame pra ver se ele tá com labirintite, como que tá o labirinto dele. Pois é. Mas o que tu falou antes das cenas de ação do segundo filme, né? Tudo bem que isso é uma review do primeiro. E tem muita câmera chacoalhando nesse filme, né? Isso é verdade, mas faz parte do estilo narrativo do Danny Boyle e o Fresnadillo no segundo filme. Ele traz isso também, né? E o nosso Tenta amigo. emular, né? O nosso amigo aqui claramente tem uma vertigem, o que influenciou diretamente nessa nova surda dele. Eu tenho também e entendo ele nesse sentido, mas eu não achei, não. Pois é. Vamos pro segundo filme, então. Rob Smith, dia 6 de junho de 2025. 3 estrelas e meia, que foi a mesma nota que eu dei, inclusive. Não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim um bom e divertido filme de zumbi. Algumas decisões dos personagens são tão idiotas, mas eu também não me surpreenderia se algo assim acontecesse na vida real, numa situação como essa. Esse comentário, ele quase deu um breve resumo do que eu senti vendo o filme, com exceção dessa última frase de que eu não me surpreenderia se algo acontecesse na vida real, porque eu acho que o apocalipse zumbi, ele pode fazer as pessoas ter uma questão de nervosismo que vai influenciar as decisões dela e pode de fato fazer elas tomarem decisões mais burras, mas também é um cenário que deixa as pessoas mais alertas, né? E são pessoas, por exemplo, o pai da família, ele aparentemente é uma pessoa inteligente, ele tem um cargo alto dentro da zona de quarentena e ele faz a maior besteira. Basicamente é ele que acaba com a humanidade no fim das contas, né? Pois acho que esse comentário resumiu o nosso review sobre o filme, né? E eu acho que eu também não me surpreenderia, porque eu conheço bastante gente que é meio burrinha, assim, também agiria de uma forma meio burrinha em algumas situações, né? Então eu concordo com esse comentário 100%, assim. Eu também não me surpreenderia vendo pessoas sendo jumentas. Mas aí também vai morrer, né? É a lei de Darwin, né? Eu fiz esse comentário uma vez no Reddit sobre filmes de terror no geral, que muita gente fica brabo com decisões estúpidas de personagens em filmes, mas não consideram que as pessoas são estúpidas na vida real, né? Pois é. Só que nesse filme não me convenceu de fato, sabe? Eu acho que as burrices dos personagens passou dos limites do que aqueles personagens, o desenvolvimento deles nos apresentou até agora, mesmo assim. Eu acho que o problema, na verdade, é mais a sucessão de burrices, né? Tipo, são várias burrices acontecendo ao mesmo tempo, que daí acaba deixando a gente meio pá, né? Se fosse uma ou duas burrices ali por filme, você pensa assim, pô, os caras deslizaram, né? Teve um momento ali de burrice, mas várias burrices em sequência, assim, fica, tipo, só o roteirista tentando mandar a história pra frente, sabe? Sim. Vamos ler o próximo. Druva, dia 6 de junho de 2025, que foi ontem, inclusive, né? Ontem do dia Vamos. que a gente tá gravando. Mas, enfim, acho que eu peguei os comentários mais recentes sem querer. Mas, enfim. 1 estrela e meia. Tá. Que sequência rasa, desajeitada, clichê e chata
para o incrível primeiro filme do Danny Boyle. Extermínio 1 era todo sobre humanidade, mas esse aqui é só um filme de ação chato. Parece que resumiu o que tu falou, né, sobre esse filme. Ah, acho que sim, mas eu não me julgo tão pretensioso assim, sabe? É, eu acho. Também não acho que o primeiro filme seja sobre só a humanidade, não, assim. Não acho que ele vai tão longe, assim, em algumas discussões, assim, como essa pessoa acha. Mas é só o cinéfilo Letterboxd comum. É. Inclusive uma classe que eu tenho bastante ódio, mas eu acho que a gente vai falar sobre isso. Mas Vai ser o tema aqui dos próximos capítulos. Só que ele falou sobre. Ele falou como se o segundo filme tivesse tirado toda a humanidade, assim, tipo, e só focado na ação. Eu acho que isso é uma mentira, na real. Eu também Porque, acho. principalmente aquela cena que os soldados estão atirando nas pessoas, né? Que conseguem diferenciar pessoas de infectados, né? O personagem do Jeremy Renner, que ele sai assim, e ele ainda assim, ele tá lutando pra de fato tentar matar só infectados. Pô, é um negócio sutil, mas que reflete muito a humanidade nele, né? Não, e outra, tipo assim, humanidade também não são só as coisas positivas, como a gente já discutiu nesse podcast aqui, né? Exatamente. As coisas negativas também são humanidade, né? Mas, se você vê a vida como uma coisa colorida e tal, só brancos e não escalas de cinza, só preto e branco e não escalas de cinza, né? Acho que você pode ter sua opinião. Exato. Então vamos pro último comentário. Lil Barra, dia 1/6/2025. 5 estrelas. Todo mundo fala da intro icônica, mas a cena onde o pai se transforma até as crianças se unirem a outro grupo e o Jeremy Renner atirando nos zumbis é minha cena favorita. E a cena do helicóptero, Chef Kiss. O que tu acha? Eu também acho que eu tô com ela nesse comentário aí. Eu acho que são as minhas cenas favoritas também. Eu acho que isso não justifica as 5 estrelas dela, né? Ficou meio. Ah, não, sim. Foi desproporcional. Mas a cena onde o pai se transforma até as crianças se unirem ao outro grupo, né? Eu não sei o que exatamente ele quis dizer com isso, ou ela quis dizer com isso. Só que meio que coincide com aquela parte do filme ali que as coisas estão meio inexplicáveis, né? Que o pai se transforma e ele inexplicavelmente chega naquela parte onde as pessoas são mantidas em quarentena naquele lugar fechado. E não sei se poderia ser a cena favorita de alguém tendo a primeira cena lá e a cena inteira, sabe? Mas tudo bem, né? Eu acho que cada um. Pode ser. Tem Enfim, que ver certinho. é, Comentários genéricos. enfim, a gente tá ficando sem tempo já, né? Porque o Jonas vai viajar pra Europa, né? Pra quem não sabe. Vamos que vamos. É, Na Europa de presidente prudente. Exatamente. E aí, ó, quase a mesma coisa. A gente vai ficar por aqui então com mais esse episódio de Enterrados Vivos. Esperamos que vocês tenham gostado, né? A gente volta daqui 2 semanas. Agora a gente vai postar toda terça-feira, a cada 14 dias, tá? Para quem quiser nos acompanhar. Nos segue no TikTok, Enterrados Vivos Cast. Nos segue no Spotify para não perder nenhum episódio, obviamente. E, Jonas, tu quer mandar algum abraço, algum beijo para alguém hoje? Não, só queria agradecer aí o Luiz, o pessoal que testou o podcast aí, adorei, viu? Essa discussão assim foi muito legal a gente poder expandir algumas ideias aí da narrativa clássica de zumbis. Beleza? Um abraço pra todos aí, um abraço pra minha namorada Marcela e vamos nessa. Um abraço pro pessoal que fez todo o podcast, que no caso sou eu e o Jonas. Não tem mais ninguém na equipe. Um Mas abraço pro grupo do Bolão, como sempre. eu queria mandar um abraço pra Carol, que é a guria que eu ficava no 3º ano. Valeu, Carol. Eu sonhei com ela nesse final de semana. Ela não vai ouvir esse podcast, né? Ela vai ouvir, eu tenho certeza. Ela não vai. Eu vou caçar e vou mandar pra ela. Então tá, pessoal. Muito obrigado. A gente vai ficar por aqui, tá? Esperamos vocês no próximo. E tchau, até mais. Valeu, pessoal. Um abraço.